Em tempos de crise na habitação, o artista Carlos Bunga inaugura no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian a exposição Habitar a Contradição. Neste ensaio geral, visitamos esta mostra e escutamos as suas inquietações. Mais à frente, um livro também cheio de inquietações de Javier Cercas. O autor espanhol, ateu, confesso, foi desafiado pelo Vaticano a escrever um livro. Temos ainda um disco dos portugueses Lavoisier, recheado de poesia, e um filme com memórias da guerra colonial. Seja bem-vindo ao ensaio geral. O artista português Carlos Bunga recebeu carta branca para criar a nova exposição do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian em Lisboa. Habitar a Contradição é o nome da mostra que abre este sábado. É uma exposição encomendada pelo diretor do CAM, Benjamin Weil, que tem como curador Rui Mateus Amaral, um português que dirige o Museu de Arte Contemporânea de Toronto, no Canadá, e que Carlos Bunga concretiza. Me parece interessante esta ideia de que o Rui, sendo imigrante, eu também sou um imigrante português, estou a ver fora de Portugal. O convite deste projeto foi feito também por um imigrante estrangeiro, Benjamin Weil, e também queria dizer que é importante pensarmos que esta casa Gulbenkian também foi fundada e foi deixada por uma herança de um outro imigrante, Gulbenkian, que não era português. Portanto, a questão do imigrante é uma coisa que é muito importante e nós, nesse sentido da imigração, destas coisas que se transformam, foi um pouco um mote para a nossa exposição. A exposição questiona o que é um museu e uma coleção e tenta derrubar as barreiras físicas das paredes desse museu e trazer o Jardim Gulbenkian para dentro. Mas tem também uma peça no jardim que convida ao encontro numa época de desencontros, diz o artista de origem angolana. Uma das peças que começamos a fazer é esta, chama-se Beijódromo, um espaço para namorar, um espaço para amar, um espaço para estar juntos, um espaço para empatia, palavras que fazem mais sentido agora do que nunca num mundo polarizado, num mundo manipulado, no mundo do digital, e é importante aprender a estar juntos e aprender a abraçar-nos, e esta peça quer convidar o público a que estejamos todos juntos. Depois do jardim, a exposição Habitar a Contradição começa ainda antes da sala principal, na entrada do museu, a que Carlos Bunga quer chamar casa. A palavra do museu tem sempre uma carga muito forte, tem esse peso institucional, tem uma carga histórica, e chamar este lugar casa e que a entrada do museu tem estes mobiliários é para que as pessoas se sintam identificadas com uma casa que é para todos. E eu insisto que a nossa primeira casa é a maternidade, é o embaraço, é a barriga de uma mulher, um espaço que protege, que alimenta. Eu vivi nessa casa e todos nós também vivemos nesta casa. Mas aqui, uma das primeiras decisões foi pôr vários objetos domésticos aqui, que dialogassem com a arquitetura, mas que humanizassem um pouco mais aquilo que é um museu. Agora da casa vamos entrar, saímos do jardim, estamos na casa e vamos entrar na floresta. A floresta é construída em cartão e cresceu no meio da nave central do CAM, como se as árvores do jardim estivessem dentro da exposição que Carlos Bunga imaginou e que permite várias formas de habitar. Um espaço onde podes esconder, onde podes guardar, e um espaço que tem esta monumentalidade porque é uma peça que quer convidar o público a entrar. Quando nós entramos é quando temos essa experiência e ela está cheia de ecos. E esses ecos vão desde esta ideia de nós termos aberto todas as janelas do museu, não construímos nenhuma estrutura adicional. Mas essa ideia, essa projeção está cheia de ecos e reflexos. As janelas com o jardim, que nós vemos lá fora e de lá fora se vê dentro. O modo como também nós pusemos inclusive algumas peças que vamos ver também na parte de fora e outras aqui dentro. Quando caminhamos pelo jardim vamos encontrando coisas nas partes mais altas do museu. E então é uma floresta que quer fazer eco desta floresta que está aqui fora, mas também fazer eco de uma floresta que todos levamos dentro, que é aquilo que é a casa. Habitar a Contradição está cheia de mensagens políticas que marcam também o trabalho deste artista que viveu numa casa pré-fabricada na década de 80 e antes disso esteve refugiado no Forte de Peniche. Aquela cama também não é uma cama qualquer. Foi uma cama de infância. Aquilo que é hoje o Museu da Resistência, o Forte de Peniche, foi um período, um centro de refugiados. Eu fui um dos que também estive a ver no Forte de Peniche. As camas tinham precisamente esta cor, a cama dos preços, e esta é uma cor que ha influenciado toda a
a estrutura, mas há uma luz acesa. Então a arte tem a grande potência da arte é funcionar como um espelho. E no meu caso, a arte serviu de terapia para poder estar aqui, conseguir crescer, conseguir ter uma esperança e uma luz que me guiou de alguma maneira, e também algo que eu penso que a arte, no mundo em que vivemos hoje, esquizofrénico, polarizado, a arte é um oásis para a esperança e para a empatia. Carlos Bunga viveu também na região a oeste numa casa pré-fabricada que foi destruída e que aparece na exposição. Essa ideia de apagar, essa ideia do apagamento, essa ideia muitas vezes do poder de querer esconder e apagar as coisas. Nesse caso, o ato de resistência, intuitivamente peguei numa caixa de cereais e tentei reproduzir através das minhas memórias essa casa tal e qual como era. E a caixa de cereais tinha essa mesma fragilidade com que era a casa que nós vivíamos. Reflexões em forma de arte para ver até 30 de março no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian em Lisboa. O que é que acontece quando um ateu é convidado para um encontro no Vaticano com o Papa? E o que é que acontece quando esse mesmo ateu é desafiado a acompanhar uma viagem do Papa e a escrever um livro? A resposta está na mais recente obra do escritor espanhol Javier Cercas. O Louco de Deus, no Fim do Mundo, é um livro, como conta o autor ao ensaio geral, que explora temas centrais da fé que Cercas perdeu. Eu fui educado no catolicismo. Fui educado no catolicismo. A minha família era muito crente, o meu pai, a minha mãe, a minha educação foi católica. O meu país é um país católico, etc. Mas eu não sou crente. Como a imensa maioria dos espanhóis europeus, perdi a fé em algum momento. Mas quando me fizeram esta proposta, a primeira coisa em que pensei foi na minha mãe. A minha mãe era uma pessoa seriamente crente. De facto, em algum momento do livro se diz que, se compararmos a fé da minha mãe com a do Papa Francisco, é mais ou menos duvidosa, não é? Bem, então a minha mãe, quando o meu pai morreu, dizia que iria vê-lo depois da morte. E isso ela não dizia porque fosse uma ideia sua, mas porque isso é exatamente o coração, o centro do cristianismo, certo? Isso é dito por São Paulo. Nós ressuscitaremos porque Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. A nossa fé é inútil, não serve para nada se Cristo não ressuscitou. E, portanto, nós ressuscitaremos. E então, naquele momento, soube quase imediatamente, depois que o Vaticano me fez essa proposta sobre o que este livro iria tratar. Este livro trata de um louco sem Deus. Pessoas educadas na fé que perderam a fé, que vão em busca do louco de Deus. O louco de Deus é Francisco. Francisco é o primeiro Papa em muitas coisas. O primeiro Papa jesuíta, o primeiro Papa latino-americano, mas também o primeiro Papa que se chamou Francisco, como Francisco de Assis. E Francisco de Assis se chamava louco de Deus. Então, o louco sem Deus vai atrás do louco de Deus até ao fim do mundo, até à Mongólia, para fazer a ele uma pergunta, ao mesmo tempo muito simples e fundamental. A pergunta central do cristianismo. A minha mãe vai ver o meu pai depois da morte? Ao Papa, que é a única pessoa, talvez, que pode responder a essa pergunta para um católico, é claro. Como já habituou os seus leitores, Javier Cercas não esconde as suas angústias e interrogações quando escreve. É, de resto, através das perguntas com muitos elementos do Vaticano que vai percorrendo o caminho de discernimento sobre questões religiosas para si enigmáticas. O livro está lleno de perguntas. O livro está repleto de perguntas. O que os romances fazem é levantar questões, não necessariamente fornecer respostas, ou pelo menos não respostas claras, inequívocas e definitivas. As respostas são sempre multifacetadas, ambíguas. Cada personagem tem respostas diferentes. Em última análise, cabe ao leitor fornecer uma resposta, se assim o desejar. Mas sim, há uma resposta à questão sobre quem foi realmente o Papa, quem foi Francisco. Há uma resposta à pergunta sobre o que é a Igreja hoje, o que a Igreja está a fazer, o que a Igreja está realmente a dizer hoje. Essencialmente, o livro visa precisamente isso. Há uma questão central. O que fazemos com a religião, e em particular com a religião católica, não apenas com a católica. O que fazemos hoje, quando tantas pessoas, especialmente em toda a Europa, abandonaram a sua fé. E durante séculos e séculos, durante 2000 anos, a Igreja foi central. Era a narrativa que dava sentido a tudo.
Mas agora esta narrativa já não funciona como antes. O que fazemos em relação a isso? O que hacemos com isso? A questão da linguagem usada pela Igreja de hoje é um dos problemas que Javier Cercas identificou. Na sua opinião, a Igreja precisa de poetas e escritores para uma melhor comunicação. Este é um dos problemas fundamentais. Este é um dos problemas fundamentais que a Igreja enfrenta hoje, na minha opinião. Abordo este tema no livro porque é crucial. A linguagem da Igreja. A Igreja tem um grave problema linguístico. Não estou a dizer que é a razão fundamental, mas estou a dizer que existe. Por um lado, a linguagem da Igreja é antiga, já não é interessante, já não é atual, já não é vital. Jesus Cristo era atraente, entre muitas outras coisas, pelo que fez, mas também pelo que disse. E a prova disso é que os seus discípulos guardaram as suas palavras e reproduziram-na nos Evangelhos. Isto é muito importante e creio que o Papa Francisco estava bem ciente disso. O seu último livro, publicado póstumamente, intitula-se Viva a Poesia. E a poesia é linguagem em tensão, como bem sabe o cardeal Tolentino, que é poeta. Portanto, esse é um aspecto. Por outro lado, utilizam muitas vezes uma linguagem enigmática que ninguém compreende. Uma das palavras fundamentais, se não a palavra fundamental do Papa Francisco, é sinodalidade. Ninguém entende esta palavra. Aí reside um problema grave no seio da Igreja. Sim, a Igreja precisa de escritores, não há dúvida, porque os escritores, poetas escritores, são aqueles que usam a linguagem da melhor maneira possível. Utilizam a linguagem da melhor maneira possível. A fé, a dúvida, a espiritualidade e o papel da religião na sociedade contemporânea são questões exploradas neste livro em que Javier Cercas relata a sua viagem à Mongólia, onde acompanhou o Papa Francisco ao encontro de uma pequena comunidade católica. Este livro é viagem à Mongólia. Este livro é uma viagem à Mongólia, que é um lugar muito exótico, mas acima de tudo é uma viagem ao Vaticano, que é muito mais exótico do que a Mongólia, muito mais especial e muito mais singular. Mas fazia muito sentido que o Papa fosse à Mongólia na sua visão da Igreja, porque na Mongólia estão os missionários, e os missionários são verdadeiros loucos de Deus e representam o que deve ser a Igreja, segundo Francisco. Francisco falava de uma Igreja missionária, de uma Igreja em saída, ou seja, que vai aos extremos, como a Mongólia. Na Mongólia havia menos de 1.500 católicos. É uma igreja minúscula, muito pequena. É um país de tradição budista. Ninguém sabe o que é o catolicismo na Mongólia. Pois é precisamente por isso que ele vai. O Louco de Deus, no Fim do Mundo, é o novo livro de Javier Cercas. Está publicado pela Porto Editora. Pode ler a entrevista na íntegra no site da Renascença. Bom dia, Sr. Armênio. Essa é a Hermínia. Bom dia, Sr. Armênio. Vamos sair da cama? Seu filho, ele disse-me que o senhor é ex-combatente em Angola. Ex-combatente. Eu ajudo. Eu não sou nenhum inválido. Esta é a história de Herménio, um octogenário, ex-combatente da Guerra Colonial Portuguesa que se vê obrigado a ser internado num lar da terceira idade. Esta é a história do filme A Memória do Cheiro das Coisas, do realizador António Ferreira, que chegou ontem às salas de cinema. Também ele, filho de um ex-combatente, António Ferreira quis contar esta história que afetou milhares de portugueses. Nos anos 60, 80% dos nossos jovens foram mobilizados para a guerra, portanto estamos a falar praticamente todos os homens dessa época, e uma guerra, enfim, bastante violenta, portanto uma guerra a sério, onde se morreu e matou, e o país passou por uma revolução. Esses homens foram enviados de volta para casa sem qualquer explicação, sem qualquer apoio, e entretanto 50 anos depois o país mudou radicalmente, mas nunca ninguém explicou a estes outrora jovens, agora pessoas idosas com 80 anos, o que é que aconteceu, não é? Portanto, porque foi toda uma geração que cresceu a olhar para o negro como um inimigo, porque é assim que se mobilizam homens para ir para a guerra e matar alguém, né? Tem que se identificar o inimigo e desumanizá-lo, era o terrorista, era o turra, né? O selvagem. E hoje o negro tem um lugar na nossa sociedade completamente diferente, né? Pode ser o nosso médico de família, o professor na escola, o marido da nossa filha. E estes homens não conseguiram mudar o olhar em relação às pessoas negras, né?
E foi o que aconteceu a Arménio, o personagem central de A Memória do Cheiro das Coisas, quando é institucionalizado. Conhece Hermínia, uma auxiliar negra que cuidará dele e aí enfrenta fantasmas do passado. Um dos meus objetivos era pôr estes dois personagens, que normalmente estão em campos opostos de batalha, se é assim que se pode dizer, a conviver e a conversar. Eu acho que estamos num momento particularmente crítico da nossa sociedade, com muita convulsão, com muita violência verbal. Ambos os lados apontam o dedo ao outro e se insultam e se ameaçam. E acho que precisamos de sair da trincheira, de um lado e do outro, e falar com o outro. Porque este processo de desumanização do negro, ele só pode ser desmontado através da convivência com o outro lado. E acho que é isso que nos está a faltar neste filme, Na Memória do Cheiro das Coisas. Este ex-combatente, idoso, vulnerável, é obrigado pelas circunstâncias a conviver com esta mulher negra. Ela, por seu lado, porque é um trabalho que precisa e aconteceu ter que lidar com um homem ex-combatente racista, ambos vão ter que escutar o outro lado. E quando a gente escuta o outro lado, a gente percebe que se calhar eles não são assim tão diferentes de nós, né? Todos temos mais ou menos os mesmos anseios de ser amados, de ter saúde. E esse é um dos exercícios do filme, que é gerar empatia, ouvir o outro lado e conversarmos. A condição humana olhada à lupa, sarando feridas do passado colonial, num filme que o realizador António Ferreira diz esperar que toque o espectador. Se é certo que não é um filme que vai mudar a sociedade ou até uma pessoa, é mais um passo, é uma gota no oceano, com certeza, mas é mais uma ferramenta. Eu fui aluno do Paulo Rocha e eu lembro-me de ele dizer uma vez numa aula que um bom filme é como um bom par de óculos. A gente sai do filme e olha a sociedade de uma forma um bocadinho diferente. E eu acho que o cinema pode ter esse papel. Aliás, é essa a importância de haver cinema português. Não são os americanos que vão falar dos nossos problemas específicos de Portugal. Serão os nossos artistas. Eu tento provocar a reflexão nas pessoas. O envelhecimento da população e o racismo estrutural são temas que tocam A Memória do Cheiro das Coisas, uma coprodução com o Brasil já distinguida com vários prémios, entre eles o prémio de melhor ator para José Martins no Festival Internacional de Cinema de Xangai. Na guerra, o que me salvou foi o cheiro de casa de minha mãe, o cheiro da lareira, o cheiro das laranjas nas mãos, a memória do cheiro das coisas. No ensaio geral, escutamos agora os sublinhados de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Carlos Bunga, no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, sobre o tema Habitar a Contradição, realiza uma pesquisa sobre os limites da pintura relacionando suportes e superfícies até a obra de arte se tornar um espaço de atividade. Sentem-se experiências de artistas conceptuais e da performance com gestos simples que geram uma força sensorial e emocional e que se expandem para o desenho, a escultura, a instalação, a fotografia e o vídeo, recorrendo a materiais provisórios, o cartão, a tinta, a fita adesiva. Os seus objetos mais conhecidos reinterpretam as arquiteturas que o artista aborda em grande escala. Sentem-se os caminhos nómadas desde Angola até a Europa. Há uma permanente procura de um espaço e de um lugar ou de uma comunidade. Carlos Bunga habita a contradição que se inicia em A Minha Primeira Casa Foi Uma Mulher, numa extraordinária invocação da mãe que parte de Angola e nos leva à meditação da ausência, da reinvenção, da vivência de vários ambientes, de diversas verdades que se encontram e contradizem. Em Carlos Bunga, a contradição corresponde afinal a uma coerência especial da vida e da sensibilidade. E hoje não posso deixar de recordar Ana Paula Tavares, prémio Camões há pouco justamente atribuído, que também nos traz o caminho nómada que vem de Angola até nós em O Sangue da Bougainvillia. E ouçamo-la. Os contadores da história do meu país sabem como usar as suas línguas maternas para realizarem as tarefas de Deus, a transmutação do corpo em voz, e uma vez vós repetir o murmúrio da tradição
que assim se fortalece e se transforma em pedra de tanto durar. Assim se acumulam notícias e cresce o espanto que a língua tem dessas armadilhas. Amortece a queda, cuida dos viventes, ensinando a conviver com a notícia deste danado tempo dos anos da peste. E falo ainda de 2 livros, há pouco apresentados pela Dom Quixote, de João de Melo, A Nuvem do Olhar, um conjunto de contos em que a literatura nos permite entender o mundo, e o diário Novas Fases da Lua, em que os acontecimentos múltiplos vão ao encontro desse mesmo misterioso mundo. Este é um disco cheio de poesia. Os portugueses Lavoisier estão de regresso com Era com H, um álbum em que reúnem 10 poetas contemporâneos. Os poetas convidados são Alice Neto de Souza, Filipe Almeida Fonseca, José Anjos, José Luís Peixoto, Maria Júlia Pinheiro, Maria do Rosário Pedreira, Nástio Mosquito, Nuno Miguel Guedes e Raquel Nobre Guerra e Vinícius Terra. Patrícia Relvas e Roberto Afonso estabeleceram um diálogo musical com os poetas. O desafio era esse, nós não vamos escrever absolutamente nada e com a palavra que nos for enviada, neste caso escrita, tentar ao máximo ser o melhor contador de histórias possível, ou neste caso o melhor cantador de histórias possível. Foi curioso porque também decidimos desde o início que não tínhamos uma metodologia certa para que este trabalho acontecesse, e irmos ao encontro dos poetas foi muito curioso no sentido de que cada poeta quis pegar nisto de uma maneira diferente, ou seja, havia poetas que não quiseram ouvir a música, houve outros que quiseram muito ouvir a música, houve outros que até quiseram lá antes de escreverem o poema, e então nós fomos abraçando todos estes métodos, e para nós também foi muito curioso porque as músicas também começaram a ganhar formas diferentes, mas foi bom não termos uma coisa fechada e irmos ao encontro também de cada método que cada poeta propôs. Os Lavoisier integram agora também os músicos Diogo Sousa, Pedro Branco e Ricardo Dias Gomes. Este Era com H é um disco em que a palavra reflete o mundo em que vivemos. Eu acho que o desafio foi mesmo realmente encontrar estas palavras de pessoas que vivem o mundo que nós vivemos hoje e essas preocupações, sim, que são comuns, e a poesia é esse lugar que permite, fora grandes conceitos e coisas partidárias e coisas muito, mas falar das coisas importantes da vida e que conseguem tocar cada um de nós, acho eu. Eu acho que são preocupações, são ansiedades, inquietações também transversais, não é? Não tem que necessariamente ter um ponto fixo na cronologia. Pedimos a Roberto Afonso e Patrícia Relvas para escolherem um tema para o fecho deste ensaio geral. Escolheram O Mundo Bem Monstro, com o poema de Raquel Nobre Guerra. É com os Lavoisier que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Boa noite e bom fim de semana. O seu medo que contradiz, já me canso de ser divina, disto o manto da fantasia. Eu só quero ser a menina, eu só quero ser a menina que se engana no caminho, que da história faz silêncio. Eu só quero ser